Para o nosso nível de consciência, é compreensível e é até esperado que um ser humano beba, que se drogue, que ele faça alguma coisa para usar uma válvula de escape. É compreensível. O ser humano B cuida muito da sua saúde, mas é negligente com o próximo e egoísta. Qual é o mais elegível para o umbral? Quer dizer, um faz caridade, mas é fumante, o B cuida muito da sua saúde, mas é negligente com o próximo e egoísta. Não, lógico que é uma harmonia, tá? Mas pensemos sobre isso. Uma pessoa, ela não pensa em si mesma, mas pensa nos outros. Quer dizer, ela fuma, mas ajuda os outros. Essa teria a ação de retorno das suas por algumas vias. A pessoa que faz bem para o outro, mas não pensa em si mesma, ela não aprendeu uma coisa importante ainda: amar ao próximo como a si mesmo. Não é amar só por amar. Ela precisa cuidar dela mesma. Ela vai provavelmente ter uma reação de desarmonia, tá podendo até não ficar bem, porque ela não cuida de si mesma, ela não aprendeu a frequência, mas ela tem 3 vias aí: a via da própria ajuda direta que ela fez, a via do mentor de quem ela ajudou e a via do sistema kármico natural que retorna para ela. Então ela provavelmente vai ter bastante crédito em seu favor, podendo assim não ficar na região de umbral. Seria mais fácil para ela ser ajudada pela intervenção de tanta... Ela ajudou tanta gente que teria uma intervenção para que aquela não caísse no umbral. Uma tentativa forte de vários espíritos orando, talvez, no momento que ela desencarne, para ela não cair. Então, mas dependeria de outros fatores. Se foi só isso, e ela desencarnou só por causa disso, cigarro e mais nada, provavelmente ela não ficaria no umbral e responderia pela sua ação de fumante em outra vida. Não teria como ela fugir. A ação de ela ter danificado o seu corpo e desencarnado provavelmente com isso seria uma repercussão natural que estaria no seu corpo astral e mesmo com a caridade nenhuma tiraria. Mas ela talvez fosse livrada do sofrimento devido à bondade que tanta gente tirou do sofrimento. Mas o ser humano B, cuidar da sua saúde, é negligente com o próximo, ele não tem essas 3 vias. Ele só tem a própria via. Partindo desse princípio, ele poderia nem cair no umbral. Mas não teria também, caso fosse necessário, pouca ajuda. Ele precisaria de uma coisa que a gente chama de misericórdia. É quando você passa por alguém, ou alguém passa por você, vou lhe ajudar. Aí o cara dá uma ajuda para você, mas você não merece. Um espírito olha para você e fala: esse cara, mas eu vou orar por ele. Fecha os olhos e pede para que você seja ajudado. Mas você não tem crédito, você não tem receptor na sua... A célula precisa de um receptor para poder receber glicose, por exemplo. Você não tem receptor para receber uma coisa dessa. Então, às vezes, ele te manda, mas não encaixa. Então, não adianta. Então, o risco de cair no umbral é maior daquele que vive só para si mesmo. Porque qualquer besteira que ele faça, ele não tem nada em seu favor. Só ele mesmo. Então, se ele só tem ele mesmo e ele ainda faz uma coisa ruim, o que ele vai ter vai ser em seu desfavor. Então, sério risco. Hélio Borges, obrigado, já leio você. Anderson pergunta aqui: espíritos trevosos têm habilidade de cura, de recuperação de outros espíritos aliados? Eles têm alguns conhecimentos, sim, tá? Via psicografia que me deu essa dúvida. Eles ajudam de alguma... Claro, eles são machucados lá de lá. Você acha que quem ajuda é eles mesmos? Eles passam por várias situações, só que eles se ajudam dentro de um princípio invertido. A ação de cura deles é a utilização da energia material com sentimentos que fariam... É que nem, por exemplo, cara, se você pegar um pouquinho da história do Star Wars, tem um pouco disso aí. Os Sith se mantêm pelo ódio. E eles se renovam pelo ódio. Eles ficam mais fortes pelo ódio. Então é algo parecido com isso, mas dentro da energia da matéria. Então, se eles ficam mais densos, eles puxam mais energia da matéria, que faz com que, dentro daquele sistema dimensional, o corpo astral, naquela frequência, responda à matéria. Então, funcionaria assim. Claro que não seria a coisa mais linda do mundo, né? Aquilo vai ajudando, mas vai causando reações. Não resolve, digamos assim, em um espaço e tempo definitivo. Aquilo vai resolver ali no momento. Quando estiver fechado, ele vai sentir dores no meio do caminho. E lembrando que parasitismo acontece por baixa frequência. Quer dizer, uma pessoa que não se cuida muito, ela tem parasitas. Provavelmente ele ficaria com dores nesse aspecto. Tony, muito obrigado pelo carinho, Tony. A Maria pergunta aqui, eu falei um pouquinho sobre isso, viu, Maria? Mas vamos lá. Alguém que faz muito mal a muita gente, uma nação inteira, como fica a situação dele quando desencarna? Vê, de fato, isso aconteceu,
como você está falando, cada espírito que vai desencarnando, como por exemplo, ele vai, alguns nessa porcentagem, vai desencarnando, uma parte vai ficar no umbral. Independente das questões kármicas universais que essa pessoa vai ter, que ele vai responder para suas atitudes, sobre a compreensão que não se faz mal para ninguém, a proporção que vai ficando no umbral não vai deixar esse ser em paz. Rapaz, ó, a gente às vezes costuma ver o corpo e achar que, por exemplo, você olha uma pessoa e fala, como é que essa pessoa pode estar bem e tal, sei lá, enfim. Esqueça o corpo, esqueça a visão, esqueça as coisas, esqueça a matéria. A matéria não é nada. É porque a gente também não sabe o que é um padrão. Às vezes você não sabe o que é espíritos em cima de você. O bicho nem queira saber o que é ser atormentado, seja durante a vigília, seja na hora que vai dormir, por uma quantidade de espíritos cobrando atitudes que foram feitas. Seja porque você fez nessa vida, seja porque você fez em outra. Eu costumo falar que se tiver alguém passando por um processo de assédio, meu irmão, eu não sei nem assim, falar digno de piedade, a pessoa, ela vai ter até, às vezes, uma certa defesa. Olha que interessante. Por estar trabalhando para as trevas, às vezes, a reação ela vai acontecer, a obsessão vai acontecer. Às vezes há uma certa defesa dos seres que trabalhando com ela enquanto há interesse. Então pode parecer, mas se você fizer uma leitura energética dessa pessoa, se você fosse conseguir fazer, você vai perceber que a frequência dela é muito baixa. Ela já está, como está inclusive trabalhando para as questões inferiores, o desencarne na inevitável queda, né? Quando a situação dessa pessoa como desencarnou, é inevitável. Tem espíritos que faz tanta coisa errada que existe a teoria, isso não tem como eu falar, nunca vi isso, só ouvi alguns lugares falando, tá? Inclusive o Chico falou do Hitler, mas eu ainda acho que talvez não seja exatamente assim. O Chico Xavier falou que, na minha opinião, foi assim, opinião, tá? Que o Hitler foi levado para Plutão. De tão pesado que estava a situação dele, era tanto espírito perseguindo, que teve que ser retirado da Terra porque ele não ia conseguir responder e nem ter mais encarnação nenhuma aqui. Agora pensemos. Na época, Plutão ainda era um planeta, e como nós um nono planeta, e como hoje não é mais considerado um planeta, e o mais distante da Terra, quer dizer, um planeta conhecido, conhecido a existência dele, né, mais distante do planeta Terra. Na psicografia do Chico, ou na interpretação de clarividência, foi dito que ele estava em Plutão. Para mim, não era Plutão. Para mim, aquilo foi, como qualquer mediunidade, uma reação anímica de uma compreensão de que ele estava muito longe, muito longe. Tão longe que quando falou que era um lugar tão longe, o que pôde vir foi Plutão. Ele foi tirado daqui. Não faz sentido ser Plutão. Pode até ser, mas é uma coisa longe daqui. Então, existem casos em que essas pessoas não têm como responder. Eles se aprontam tanto que eles ultrapassam o limite mínimo da sensatez de resposta kármica. Quer dizer, ele não conseguiria mais fazer nada, nem evoluir mais, porque ele entraria no estado de ovoide, quer dizer, seria tanta gente perturbando ela que ele ia implodir a forma, a mente dele não ia ter capacidade mais de se manter forma, ia ficar assim por tempo, talvez para sempre, assim, ou para sempre é relativo, mas por um tempo muito grande. Então, iria atrapalhar o próprio sentido da evolução dele, que não faria sentido. Então, talvez ele tenha tirado. Então, eu acho que isso acontece com muita gente. Quando chega um problema apronta demais, assim, a quantidade kármica é tão grande, centenas de espíritos perseguindo, que é melhor tirar. Os mentores tomam a decisão e tiram daqui, porque não tem o que fazer. Ele vai responder pelas suas ações, tá? Vai compreender o que fez, mas não tem mais condição. Aprontou muito. Difícil, né? Assim, como eu falei no começo, isso aí né? A Mimi pergunta aqui, tem a possibilidade de um espírito ser esquecido no umbral? Não, ninguém é esquecido. Todo mundo, Mimi, tem algum próximo, tem um grupo ou karma que encarnou com você no passado. Você pode estar sem ninguém nessa vida, mas você tem um grupo ou karma. Eles sabem que você está lá. E eles monitoram em algum momento. Eles sabem quem são os chefões malvados, sabem. Os seres que vêm para cá de outros planetas vêm acompanhados. Você vê o exemplo, estava fora do corpo. Certa vez tinha uma menina que estava sendo tratada, que aparentemente era uma extraterrestre, você viu o corpinho astral dela, tinha um médico extraterrestre acompanhando ela. Então, ser acompanhado, sabe onde você está. Tá? Não tem como ser esquecido. O que vai acontecer é que passou tanto tempo que a família encarna, desencarna, encarna e tal, leva, volta, mas vão saber que você está lá. Pô, fulano ainda está lá, tá.
Tá. Jeromil, obrigado, tá? Ele pergunta aqui também, como obter ajuda e buscar lucidez no umbral? Se você cair no umbral, ô Jeromil, aí você pode ver fora do corpo. Só você sair do corpo, tentar não fazer amparo, ficar voando pelo astral, que você não, ou andando por aí, que você, uma hora você vai perder a altura, ou vai voltar pro corpo puxado, ou vai surtar e começar a correr. Eu tava fora do corpo esses dias aí, correndo. Vê, o cara tá aqui, faz vídeo todo dia, disse o que, tava correndo na sala, fazendo nada. Correndo. Não sei o que eu fazia correndo. Minha mãe parou na minha frente para me despertar. Quando eu despertei, eu peguei no rosto dela assim, eu contei esse relato ontem, tá? Foi ontem eu vi minha mãe. Eu peguei no rosto dela assim, para ver se era ela mesma. Eu peguei, joguei um monte de energia. Falei, se não for minha mãe, ela vai derreter. Eu fiquei lúcido. Ela sorriu para mim, rostinho lindo, velho. Não tinha como eu sentir a energia dela na memória. Então eu tava fazendo nada assim. Então, você surta. Então não tem como ficar muito tempo lá sem surtar. Então por isso que é difícil abrir a lucidez. A diferença é que eu tendo o corpo, não estando em estado de desarmonia, né, o corpo protege, um espírito pode vir fazer uma intervenção como minha mãe fez, assim, me despertar. Imagina, minha mãe tá me assistindo correr, fazer besteira lá no astral, há quanto tempo que ela tava tentando me acordar? Tava lá me olhando, ó, meu filho ali, ó, caná doido de pedra, tá fazendo maluquice aí pelo astral. Antes de uma pessoa encarnar, ela faz um plano para dar tudo certo, e muitas vezes não é para ir parar no umbral, então porque ela vai para lá, ó, tem o que a gente chama de planejamento da reencarnação. Programação existencial, tá? Se você não estava no umbral já, porque você já podia estar surtado, laborando no umbral por um tempo, tanto tempo que o seu grupo Calma decidiu fazer uma intervenção sobre você, tá? Vamos botar esse cara para encarnar aí, porque senão ver se alguém vai lhe receber. É avisado, um grupo encarna, você vai receber o Zezinho, que tá todo lascado lá. Não é você não, viu, Zé Jeromil? Tá todo lascado lá, você vai receber ele. Ele já encarna sabendo que vai receber uma alma cebosa na família. A gente já sabe, velho. O que é alma cebosa? Porque vai sair do umbral. Velho, se o cara vai sair do umbral e vai encarnar, vai dar trabalho. Se o cara sair do umbral e encarnar, vai encarnar uma cebosa. Vai dar trabalho. E vários tipos de trabalho, não é trabalho de aprontação, não. Psicológico. Até alterações mesmo, em relação consciencial. Vai vir com variações pesadas. Porque não tem como não ser diferente. Ele veio de um lugar que ele estava louco. Não tinha centro. O corpo vai dar uma certa centrada nele ali, né? Então, por isso que é difícil. Deixa eu ver aqui. Então, a programação existiu, tá? Toda a programação tá ali, Bruno. Dali. Mas chega um momento em que, por exemplo, os mentores sabem que você pode cair no umbral antes de nascer. Todo mundo pode cair no umbral. Por isso que encarnar é um tiro no escuro. Por isso que encarnar é uma despedida muito forte no astral no momento da encarnação. Para você ter ideia, desencarnar é gostoso, se você desencarna bem. Porque você volta. É difícil, mas você volta. Encarnar é uma aventura no escuro, onde você se prepara mais ou menos, tem toda uma ajuda, vai ter um mentor para poder te guiar, de tão difícil que é, mas a chance, existe uma chance. Ele vai falar, ó, você vai encarnar, mais ou menos com uns 14, 15 anos você vai começar a ter identidade, o encosto que mora no umbral ele vai lhe achar. Você vai começar a ser obsediado na adolescência. Eles já sabem disso. Você vai ter que tomar cuidado com esse ponto, que são reações que estão no seu DNA, formados no seu corpo. Seus pais têm uma tendência assim, assim, assado. Viu? O azão do seu pai, ó, vai fazer com que ele tenha uma tendência a ter mais raiva. Você é uma pessoa raivosa. Seu pai tem isso. Tem uma chance de você sentir essas coisas. Vamos preparar você para a encarnação. Tudo isso é falado. Tome cuidado com vícios. Seu pai vai viver num lugar onde você, de propósito, vai ser testado para ver se você não vai cair nisso. A região que você vai encarnar é uma região dominada pelo tráfico. Isso tudo é falado lá, velho. Cara, é só sair do corpo. Não precisa, não tem, é só sair do corpo. Você conversa com os caras, velho. Eu aprendi isso nas minhas primeiras experiências fora do corpo. Eu não li livro nenhum. Eu conversando com o obsessor da minha mãe. Eu aprendi que a vida continuava e que existiam reações kármicas com o obsessor da minha mãe, que perseguia minha mãe e falava que estava ali antes de eu nascer e perseguia ela por uma repercussão de vida passada. Quer dizer, ele sabia que a vida continuava e estava com raiva dela. A sua vida toda perseguindo ela. Ela morreu, ele desencarnou, né? Ele está lá ainda. Então, assim, tem algumas coisas que são gostosas. Eu sei que não dá para ainda, a gente vai trabalhar para provar isso cientificamente, mas é só você deitar e começar a movimentar. Você vai sair começa a conversar. Já saiu da sua casa? Ah, não sei.
Tem gente que sabe tudo que está acontecendo em outra galáxia, mas nunca conversou com o obsessor da sua casa. Não consigo entender isso. Saia para conversar com o obsessor que mora na sua casa. Ele tem muito a lhe ensinar. Muito para falar a você. Aí você vê que a realidade está ali. Vai, seres meio enlouquecidos, você perceber um monte de coisa. E o cara está ali, é massa quando o cara não acredita em nada. Aí o cara tá ali no sei o quê, do nada acorda de madrugada com um ser sexual dançando pelado na frente dele lá, e ele tinha acabado de sair do site pornográfico, ele vê o sei lá, dançando pelado em cima da cama dele ali. Aí ele abre os olhos e fala, meu Deus! No instante ele trava o esfíncter monossilábico. Um instante. Pensamento aqui do Ronaldo Aquino. Ronaldo Aquino, Saulo no umbral, assim como em outro plano astral, não tem corpo físico e, portanto, não tem como sentir a dor que sentimos. Por que sentimos tantos medos das facções contra o lugar? O que é a dor? Eu tô pegando isso aqui agora. O que é isso aqui? Eu tô sentindo. Cara, você já parou para pensar que tudo que você olha, você não tá olhando? É um estímulo que vem através de uma reação que entra no seu olho, vai lá aqui para trás, para a parte cristal aqui, processa e transforma em sensações. E você fala. Já pensou pensar que as coisas não são como a gente está vendo? Você entendeu que elas são assim, mas elas não são? Que a dor também, o limiar de dor também é totalmente aqui. Se você começar a apertar aqui, furar, daqui a pouco o negócio aqui avisa que você está sentindo dor. Até a dor que você sente aqui, ela é de origem processada através de uma reação sutil, que são transmissores que nem encostam no outro. Fico ali assim. Se o corpo físico, que é limitado, consegue transmitir uma sensação sutil de dor, imagine, Ronaldo, o que o corpo astral, que é muito mais intenso, com uma capacidade cerebral muito superior a esse daqui, o que ele não consegue fazer sobre a reação de dor e psique. Se de vez em quando você tem uma reação psicológica de falta de ar quando alguém está respirando forte, ou alguém está fazendo alguma coisa, ou uma reação, imagine a situação do corpo astral. O cérebro extremamente mais complexo, com sinapses bem mais complexas, o que ele não consegue falar para você falar que não existe dor do lado de lá. A dor emocional sempre é maior. Mas existe dor, sim. A dor, você tem que estudar a dor. A dor é um negócio muito interessante, velho. Você tem um sistema todo nervoso que faz com que os retornos venham até o cérebro e faz você sentir as coisas. Aqui dentro. Tanto que tem gente que tem, às vezes, raramente um probleminha no negócio, a dor some no corpo. Estranho, né? Os medos existentes, eles são muito fortes, porque o sistema nervoso lá também transmite reação de medo, de coisas, de pavor, em altíssimos níveis, né? Lago Azul, obrigado, tá? O Clóvis fala aqui, eu tô morrendo e sendo viciado em RPG e anime, seria eu obsessor, atacando e procurando outros ataques? Olha, depende do que você faz, Clóvis. Clóvis, é assim, você deixa de fazer alguma coisa, você deixou de trabalhar, deixou de namorar, deixou de seguir seu caminho, de melhorar quem tá para ficar o tempo todo só nisso, gastou mais dinheiro do que podia, ou o seu tempo, que é mais importante até mesmo que dinheiro, tá? Isto seria uma atitude de abandono de suas próprias responsabilidades e, com isso, uma reação de desarmonia entre a sua própria programação. E aí sim, levando você a uma sensação de que poderia estar numa possibilidade de... Porque você pode estar fazendo isso, mas não está em desarmonia. Mas é muito difícil imaginar uma pessoa fazer isso por, sei lá, 10 anos, 5 anos e não estar e continuar bem por dentro. Ela pode até estar no vazio existencial. Então vai dentro desses princípios. O tempo que é importante fazer do seu tempo alguma... Não deixe de jogar, mas não faça só isso. Muitos aqui jogam, eu jogo. O Humberto eu sei que joga, mas a gente precisa seguir, tocar o processo da vida. Aí você vai lá e joga, pode jogar o tempo. Você pode fazer tudo que você quiser, no tempo que você tem todo o seu tempo vago. Se você não tiver uma família, obviamente, para dar atenção, você vai jogar. Realmente você tem alguma harmonia. Daí você tem a possibilidade de, estando em estado de desarmonia, estar passando por algum processo. Mas depende. É uma coisa que nunca pensou. Eu vou perguntar para vocês, você acha que... Responda por sim ou não. Partindo do princípio que existem pessoas extremamente viciadas nas questões de games, é possível que uma pessoa dessa caindo no umbral, que ela encoste em outra pessoa, aproveitando dessa situação, para ficar com ela jogando? É possível. Uma pessoa, um ser humano, pense sempre o seguinte, o que é a droga? A droga são substâncias que foram misturadas e, enfim, se ninguém morresse preso naquilo, não teria nenhum problema.
Quantas outras substâncias existem e ninguém usa? Se misturassem, seriam ruins ou criariam processo de vícios. Quantas? Mas as que são usadas, que levam as pessoas a morrerem, criam uma questão de umbral, né? A Mimi pergunta também aqui, novamente. O sonho de todos nós é quando falecer, encontrar os entes queridos que já se foram. Mas se eles já estiverem desencarnados, não veremos, se eles estiverem encarnados, você está falando, né? Não veremos eles nunca mais? Pode acontecer, Mimi. É assim, sua mãe, seu pai, com certeza, quando você desencarnar, assim, a chance enorme é de vê-los. Seus avós já têm um risco de... Seu avô desencarna, você tem 20 anos. Aí você vai passar até os 80. Então, daqui a 60 anos, há um risco de você desencarnar, suas avós já terem encarnado. Aí é uma chance. Esse tempo é relativo. As pessoas podem voltar muito rápido, as pessoas podem demorar muito. Isso é muito relativo. Mas provavelmente sua mãe e seu pai estarão lá. O sentido da programação existencial é o seguinte: o grupo encarna junto, só volta se houver uma necessidade, uma urgência, ou da própria pessoa ou do grupo karma, ele acaba voltando mais rápido. Não sendo assim, todo o grupo karma que encarnou costuma esperar o retorno deles todos, a não ser que um deles caia no umbral, que é o tema de hoje. Aí o trabalho fica mais difícil. O MPF fala que é errado ficar animado para o pós-vida para poder ver isso tudo. Todos nós sabemos que vai chegar esse dia, né? Eu não sei se a palavra seria animada, não vejo a hora de cair no umbral, mas não é errado, né? A gente fica pensativo sobre isso. Mas você não precisa ficar animado com isso, MPF. Você pode trabalhar para sair do corpo. Já vai curtindo agora isso aí, não tem. Aí seria uma. Já vai curtindo um pouquinho do. Porque o umbral vai acontecer, mas também vai acontecer, vai ver seus parentes. Eu vi minha mãe há 2 dias atrás. Você vai ver algumas dimensões legais, vai ter oportunidade de aprender coisas massas. Então você não precisa esperar para desencarnar, já vai saindo agora, pai velho. Vai trabalhando as energias aí.